onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os nossos participantes da nossa live. Essa é a nossa segunda live da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É um prazer muito imenso estar com você nesse dia tão maravilhoso. Irmãos, hoje o dia amanheceu muito lindo, esse dia de domingo, né? E nós nos lembramos das palavras do profeta, aliás, das palavras do Senhor, do salmista, quando ele diz que este foi o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então se alegre, porque esse é um dia especial, é um dia da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, e você, né, tem o privilégio de estar aqui conosco nessa live estudando. Eu já peço a você que já prepare a sua lição, né, já comece a separar aí a lição de número 8, que hoje é dia 24 de maio de 2020, e você vai participar conosco da nossa live da Escola Bíblica Dominical, estudar conosco a Palavra de Deus. E hoje nós temos um assunto muito maravilhoso, muito especial. Eu estava aqui agora há pouco conversando com o pastor Silvio, né, que vai ser o comentarista da nossa lição de hoje, e falando da profundidade, irmãos, desse assunto. Irmãos, não perca, abra sua revista, coloque a sua Bíblia aí do lado, porque nós já vamos estudar. Nós não queremos perder tempo hoje, porque nosso tempo é resumido, 30 minutos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Este é o assunto da lição de hoje, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20.
A verdade prática, acompanhe aí na sua casa aí. Verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, nós vamos fazer uma rápida meditação aqui, né? Um rápido comentário e já estaremos passando para o pastor Silvio. Vocês estão vendo aqui do lado aqui? Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos, do testemunho dos profetas, tá? Então vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa live da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Você que está em casa, feche seus olhos, ore ao Senhor nosso Deus nesse momento. Maravilhoso Deus eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade tão especial, aonde nós estamos, meu Deus, dando início a mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Estamos esses dias sem a Escola Bíblica presencial, da qual nós amamos, meu Deus, de coração, e eu tenho certeza que muitos dos que estão em casa também estão sentindo falta da Escola Dominical, de levar seus filhos para a Escola Dominical, seus adolescentes, meu Deus, mas que o Senhor, meu Deus, possa nos dar graça nesta manhã, para que nós possamos, meu Deus, absorver, meu Pai, o máximo que nós pudermos do conteúdo tão maravilhoso desta lição de hoje que nós iremos estudar. Abençoa cada um dos alunos, nos abençoe, ilumine nosso entendimento nessa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar conosco nessa lição. Como nós dizemos agora há pouco, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Irmãos, muitas vezes eu sei que você aí em casa fica pensando: será se eu estou no caminho certo? Será se eu estou na doutrina certa, nos ensinamentos certos? Será que aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, tem algum fundamento realmente? Aí quando você olha para a lição de hoje, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos, irmãos, eles foram testemunhas oculares. Eles estiveram lá, eles presenciaram o Senhor Jesus Cristo, eles viram os milagres, eles viram os acontecimentos e a partir desse princípio eles escreveram, né, tudo o que aconteceu. Então nós temos este fundamento. E dos profetas? Porque os profetas profetizaram acerca do nascimento de Jesus, do sofrimento, da morte e da ressurreição. E tudo isso aconteceu. Então, irmãos, nós temos motivo de sobra para nós crermos, para nós aceitarmos de todas as maneiras a palavra de Deus na nossa vida, sabendo que nós estamos sobre um firme fundamento, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É por isso que nós somos chamados de fundamentalistas. É por isso, porque nós cremos no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que estão fundados sobre uma rocha que é Cristo Jesus. Amados irmãos, a palavra de Deus nos chama de edifício, a palavra de Deus nos chama de casa, e vocês sabem, toda casa, todo edifício, como diz a Bíblia Sagrada, precisa estar bem fundado, estar sobre um fundamento bem firme. E graças a Deus que nós estamos bem fundados, nós estamos firmes, como diz a palavra de Deus, na esperança da glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque nós estamos sobre essa rocha, né? Nós temos certeza que uma casa, um edifício construído sobre uma rocha, ele jamais vai ruir. A Bíblia mesmo fala, né, que aquele que edifica, Jesus falou, né, aquele que edifica a casa, né, sobre a rocha, vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, bate sobre aquela casa, mas não pode derribar. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. E os apóstolos também edificaram sobre esta rocha. E é por isso que nessa manhã você pode se alegrar, você pode ficar feliz em saber que você está, né, no caminho certo, no fundamento certo, na doutrina certa, que é a doutrina, o fundamento que é fundamentada nos apóstolos e nos profetas.
Tá bom? Então, desde já eu quero agradecer aqui a presença de todos que irão participar conosco desta live, e nós já iremos passar para o pastor Silvio, que vai, né, hoje aqui dar o ensinamento mais específico sobre cada ponto da nossa lição de hoje, tá bom? Aproveite o máximo deste conteúdo, que o Espírito de Deus possa te abençoar de uma forma especial através do ensino da palavra do Senhor e da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Que Deus abençoe os irmãos. Meus amados, a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos juntos pela primeira vez nesse novo contexto, né? Escola Dominical online. Mas vivemos um tempo em que precisamos nos reinventar. E por ser uma escola, eu trouxe a minha revista e trouxe a minha Bíblia, para que juntos possamos estudar e aprender um pouco mais do Senhor. Quero aqui deixar toda a minha gratidão a Deus expressa, ao presbítero Cláudio, ao irmão Branco, que são os realizadores desse projeto, bem assim como o pastor Moisés Albuquerque, nosso pastor presidente, que é nosso incentivador, nosso líder espiritual, nosso pastor, e tem apoiado a nossa igreja nesse projeto. Mas, amados irmãos, estamos vivendo um tempo de adversidade, um tempo diferente. Houve tempo em que nós tínhamos liberdade de ir para os cultos, ir para a escola dominical, tínhamos liberdade de irmos para a igreja no dia e na hora que nós escolhêssemos. Infelizmente, os dias difíceis chegaram. E há muito tempo falavam dos dias difíceis, porém, aparentemente nós nunca levamos ele a sério. Dias em que procuraríamos uma igreja aberta e não encontraríamos. Parece que esses dias têm chegado para a nossa geração. Mas graças a Deus que ainda temos os recursos da internet, os recursos da informação, e como igreja nós nos sentimos na obrigação de ter que repassar aos irmãos tudo aquilo que Deus tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Estamos na EBD, e como estamos na EBD, nós iremos tratar de uma lição muito bonita para a obra de Deus. A Bíblia diz que nós temos alguns fundamentos, nós temos algumas bases, nós temos algumas coisas a cumprir. Entre elas, nós precisamos entender o propósito da nossa fé. O propósito da nossa fé, a base da nossa fé. Tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que nós cremos. E a escola dominical nunca foi segredo, que ela foi a base da nossa fé e a base da Assembleia de Deus. É por isso que até hoje ela é a maior escola do mundo e reúne os melhores alunos do mundo. Porque todos que vêm aqui vêm com um único propósito, ouvir e aprender um pouco mais de Deus. A lição de hoje é a lição do dia 24 de maio de 2020. E permitiu o Senhor que essa revista, esse trimestre, viesse com esses temas, logo num período em que a pandemia chegou e algumas lições não puderam ser realizadas. Mas ela é tão importante que a CPAD sugeriu que no próximo trimestre repetíssemos, né, a mesma lição. E isso é muito bom, porque nós teremos a oportunidade de estudarmos de novo um assunto tão importante. E o tema de hoje diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você que tem a sua revista em casa, você que tem a sua Bíblia em casa, eu te convido a abrir a sua lição na lição de número 8, que é a lição do dia 24 de maio. Esta lição é uma lição que traz por tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo é Efésios capítulo 2, verso 20. Você que não tem a revista, mas tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e leia comigo o que está escrito em Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática
Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja e que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunho dos profetas. Talvez alguns já saibam, outros não. Mas a sua revista tem a leitura diária. E essa leitura diária ela nunca foi tão importante como é nos dias de hoje. Dias em que cada um de nós edificamos dentro dos nossos lares um tipo de igreja, um tipo de culto. Então, é uma sugestão. Você que é amante da escola dominical e ama a palavra de Deus, nós temos a leitura bíblica diária. Cada texto é muito importante para você ler com a sua família. Tem a leitura da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. E a do domingo você faz conosco aqui na EBD. Então, fica aqui a sugestão para você que tem a sua revista, mas nunca parou para pensar por que tem a leitura bíblica diária. É para você fazer o seu culto doméstico. O seu culto doméstico será baseado em cima dos textos que estão na revista para segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Quando chegar no domingo, você já preparou a sua família para assistir a aula do domingo. É onde nós encontramos facilidade de participar da EBD, porque durante a semana, você pai, você mãe, você já vai introduzindo na cabeça dos teus filhos, introduzindo no meio da tua família, o tema da lição de domingo. Entenda uma coisa, a lição do domingo, da escola dominical, não começa no domingo, ela já começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando chegar no domingo, a sua família já está alicerçada no âmbito da palavra para compreender o ensino que será dado pelo professor no domingo. Então é muito importante que toda a família participe da EBD durante a semana, pelos cultos domésticos, e no domingo venhamos realizar a nossa EBD. Introdução da nossa lição. A introdução diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Tópico número 1. Um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. E como está escrito em 1 Reis, capítulo 8, do verso 16 ao verso 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. E, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma humanidade nova, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Deixa eu pincelar isso aqui para você. O santuário judeu. O Antigo Testamento, ele tem muitas bases, ele tem muitas leis, e ele tem muitos segmentos que precisam ser honrados, respeitados e guardados. Mas é necessário entender que Jesus trouxe um novo conceito de culto, um novo conceito de adoração. Lembrem que a Bíblia diz que Davi viveu na época da lei. Davi guardou a lei, Davi praticou a lei, viveu pela lei dos profetas. Davi não tinha acesso ao Espírito Santo e à Bíblia como nós temos. Hoje, quando nós queremos sentir a presença de Deus, nós dobramos os nossos joelhos, falamos com Ele e ouvimos a sua voz. Quando nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós abrimos a Bíblia e sentimos Deus falar conosco. Quando nós queremos sentir o Espírito Santo fluindo em nosso ser, nós cantamos louvores. E através dos louvores, nós sentimos o Espírito Santo nos consolar. Até porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimidos. Ou seja, tem coisas que nós não conseguimos falar, mas o Espírito Santo consegue interpretar e transformar diante de Deus em oração. Na época dos profetas e na época dos grandes reis da Bíblia, não era tão simples assim. A Bíblia diz que Davi enfrentou essa dificuldade, porque na época de Davi, todo pecado, todo erro,
era perdoado através do sacrifício de animais, era perdoado através do sacrifício por sangue. E durante todo o Antigo Testamento, como lei, isso foi importante. Mas o que me alimenta e o que me alegra na história de Davi é que houve um dia em que Davi chegou para Deus e falou: Senhor, eu percebo que a morte de animais não te traz paz, não te alegra, porque eu tenho muitos animais e eu poderia matar a todos, mas eu percebo que uma coisa que te agrada é um coração arrependido, é um coração transformado. 1 Reis, capítulo 8, verso 18. Davi fala com Deus e Deus diz para Davi: nasceu no teu coração o desejo de edificar um santuário para mim. Infelizmente, Davi não pôde edificar, mas o que deixa retratado aqui é a alegria de Deus, do desejo de Davi em encontrar o Senhor em um determinado lugar. E Davi entende isso. Daí surge a expressão, o tabernáculo de Davi, porque Davi conseguiu transformar a adoração em algo que trazia a presença de Deus. O Antigo Testamento inteiro e a lei está cercado dos fundamentos de que o sacrifício de animais trazia a graça. Mas Davi nos ensina que a adoração, o coração arrependido, é o lugar onde Deus deseja habitar. Então, no tempo dos judeus, a presença de Deus era específica apenas para os judeus. Apenas os judeus tinham direito de estar no santuário, por lei. Quando Cristo veio, ele aboliu isso, porque ele veio para todos os povos. Então, o edifício espiritual hoje já não é mais o santuário judeu. O edifício espiritual está nos nossos corações. Porque, como disse Davi, nasceu no coração dele. Como disse o Senhor para Davi, nasceu no coração dele o desejo de edificar um lugar aonde Deus estaria. Ponto número 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Esse tema aqui, ele é muito grato, ele é muito bom, porque Salomão recebe de Deus a ordem de construir o templo que Davi foi rejeitado em construir. E Davi não era qualquer homem, era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse: tu não vai construir, quem vai construir é Salomão. Mas Salomão tem o entendimento, não à toa, um dos homens, ou quem até, como a Bíblia diz, ninguém teve tanta sabedoria comum na terra como Salomão. A Bíblia diz que Salomão entende: o Senhor habita no céu, a eternidade, o espaço é a sua habitação. Como caberia ele dentro de um templo feito pelas mãos de homens? Salomão nos ensina que Deus não entra, não cabe dentro de uma casa, mas cabe dentro do nosso coração. Então, o nosso santuário cristão acaba sendo o lugar onde Deus cabe. Uma casa edificada, um templo bonito, não é o suficiente para trazer a presença de Deus. Entenda uma coisa, nós estudaremos um pouquinho mais na frente a diferença entre ter a presença dentro da casa e sentir a presença dele na casa. É por isso que algumas pessoas, quando nós evangelizamos, elas são desviadas, elas não conseguem compreender o sentido da palavra quando nós falamos: você precisa trazer Deus para dentro de você. E as pessoas dizem: mas eu tenho Deus. Entenda, ter Deus no ambiente é diferente de sentir Deus no ambiente. Então Salomão entende isso: Senhor, eu vou edificar uma casa, mas qualquer esforço que eu venha fazer, ela é pequena demais para ter a tua presença. Ela é simples demais para a tua presença. Ela é singela demais para a tua habitação. Mas o que me maravilha é que o Senhor despreza tudo isso e habita dentro do coração de homens como santuário de Deus, morada
do Altíssimo. Tópico 3, a pedra angular. E se nós fôssemos falar desta pedra angular, nós teríamos que falar de 1 hora só sobre esse assunto. Mas vamos entender em poucos minutos. A pedra angular, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce e firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. É uma das escavações do local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monolito, ou seja, uma pedra muito grande, com cerca de 12 metros de comprimento. Ou seja, esse testemunho diz que nas escavações antigas de Jerusalém, como era a tradição daquela época, eles encontraram uma pedra de esquina com 12 metros de comprimento, uma pedra muito grande. Deixa eu explicar para vocês como funciona. Eu entendo de edificação, de construção, tanto quanto entendo de medicina, ou seja, quase nada. Eu sei que para dor de cabeça um paracetamol resolve. Mas a Bíblia, ela é fundamental para nos ensinar. Porque nada na Bíblia é complicado, tudo na Bíblia vem explicado. O texto diz que a pedra de esquina era uma pedra angular. Ela tinha linhas retas, poderia até ser comprida, mas ela precisaria ser de sentido angular. Ela era colocada na esquina da construção. E quando ela era colocada, o arquiteto, o pedreiro, o engenheiro, o construtor, ele deveria passar uma linha reta e seguir o alinhamento que a pedra angular trouxesse. Quanto mais a pedra perfeita fosse, mais perfeita seria a edificação. Se o arquiteto, o pedreiro, o edificador, seguisse o exemplo da pedra, ele não erraria, porque ele estaria obedecendo a lei específica, aquilo que havia sido determinado. Talvez nos dias de hoje poderíamos usar a expressão bitola. Quem segue o padrão não erra, quem segue a lei não erra, quem segue a linha não erra. Então os edificadores colocavam essa pedra na esquina. E para onde a pedra apontasse, essa era a direção que deveria ser construída. Mas a Bíblia, ela é tão linda e ela é tão importante, porque coloca essa pedra como fundamental. Essa pedra é o princípio de tudo. Essa pedra é o segmento de tudo, é a base de tudo. Mas nós temos 2 tipos de pedra. Em algumas traduções, nós falamos em pedra angular. Em outras, como diz Isaías e diz Pedro, a pedra de esquina. Eu quero falar da pedra de esquina, que é essa pedra que eu acabei de explicar para vocês. A pedra que é colocada no início da construção e ela serve como base para toda edificação. Ela seria o esquadro da obra. Mas eu quero falar para vocês de uma pedra chamada angular. Eu achei muito interessante, pesquisando para poder trazer essa aula para vocês, quando eu estudei sobre a pedra angular. A pedra angular no Antigo Testamento, eu vou trazer uma comparação para vocês muito simples. Os antigos construtores, eles não tinham cimento, eles não tinham ferro, eles não tinham madeiras, como nós temos as mesmas tecnologias de hoje, eles não tinham concreto, cimento armado, para poder construir as suas pontes. Então, eles construíam as suas pontes em pedras amontoadas em cima de pedras. O incrível é que o alicerce tinha que ser firme, a base tinha que ser bem construída. Depois, eles construíam uma base de areia por baixo e eles iam edificando pedras sobre pedras. Eles iam colocando pedras amontoadas sobre pedras e iam fazendo uma liga entre elas, colocando um tipo de cimento, um tipo de massa. Eles iam amontoando as pedras a tal ponto que elas chegassem a emendar com o outro lado. Era um arco. Começava o arco de um lado para o outro. E o que me maravilha é porque esse arco ele tinha que ter 2 bases, uma de cada lado. E eles deveriam crescer de formas uniformes. É muito difícil você crescer em ângulos diferentes, em lugares diferentes, e crescer no mesmo sentido. Mas, para a ponte dar certo e para ela funcionar,
precisaria que as duas bases saíssem do mesmo ponto, no mesmo ângulo, e tivesse o mesmo formato. Mas uma coisa era fundamental. Eles iam construindo a ponte de um lado para o outro. Mas uma hora essas pontes, essas duas pontas da ponte de pedra, elas precisariam se encontrar. A base delas era areia. Eles estavam firmados sobre a areia. E o que faria? A Bíblia já diz que nada pode ser edificado sobre areia, porque a areia se move e a construção cai. Eles edificados sobre areia, mas eles precisariam se juntar em algum ponto desta construção. Aí entrava a pedra chamada pedra angular. A pedra angular é uma pedra em sentido de triângulo. Ela precisava obedecer o sentido da ponte, e quando ela entrasse, ela seria o tampão daquela ponte. Essa pedra angular, ela seria responsável em sustentar o peso dos dois lados da ponte. Toda a construção era de suma importância. Toda a construção precisava ser alinhada e arqueada, de tal forma que ela se juntasse. Mas tudo isso não seria o suficiente sem uma pedra principal, que era a pedra angular. Essa pedra seria responsável em sustentar os dois pesos da ponte. Mas o que me chama a atenção é que as pedras de ambos os lados poderiam ter defeitos. Elas seriam compensadas com a massa ou com o rejunte. Os defeitos das pedras seriam compensadas pela liga, e elas seriam juntadas umas à outra, mas uma hora elas teriam que se juntar a uma pedra principal. Os dois lados das pontes não poderiam se juntar sozinhas. Era necessário que uma pedra muito forte e perfeita, porque entre elas não podia ter emenda, não podia ter rasura. Essa pedra era chamada de pedra angular. É a pedra que sustenta toda a construção de uma ponte. O que é que eu quero dizer para você? Não importa onde começou a tua base. Não interessa de que lado veio a tua construção. Não interessa de que forma cresceu a estrutura, a edificação, a construção. Uma hora, essa construção, para permanecer de pé, é necessário que ela se encontre com o outro lado da ponte. Daí a importância de congregar, porque você sozinho é um pedaço da construção. O irmão sozinho do outro lado é o outro pedaço da construção. Mas quando Jesus Cristo entra entre os dois, vira a construção perfeita, a edificação sustentada na pedra angular, que é Jesus. Nenhuma edificação fica de pé sem a pedra angular. Depois que a construção se unisse e a pedra angular entrasse, podia retirar toda a areia, porque a ponte não cai. Entenda isso. Como disse o presbítero Cláudio no início dessa aula, muitas das vezes nós pensamos, como sabemos se estamos praticando a verdadeira doutrina, a verdadeira fé. É o que disse o texto da nossa lição. Pratiquem a obra que Cristo ensinou, a doutrina dos apóstolos. É necessário entendermos, nós precisamos estar edificados em cima do fundamento dos apóstolos e em cima do fundamento dos profetas, mas a nossa base é Cristo. Não interessa o conceito, o nome da igreja, não interessa o nome da religião, desde que ela seja fundamentada em Cristo. Não interessa onde a ponte começa. Não interessa os defeitos que ela venha a ter. Para ela permanecer de pé, ela precisa ser moldada para receber a pedra angular, que é Jesus nas nossas vidas. Cristo, a pedra principal. Ponto 4. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica de que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo firmou-se cabeça da esquina, como está escrito em Marcos. E assim como também os apóstolos edificaram sem Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular nesse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. É o que eu havia dito. A ponte foi crescendo, montada na areia. Mas para ela permanecer de pé, era necessário que a pedra angular entrasse como acabamento final. A pedra perfeita para o acabamento perfeito.
depois toda a base anterior pode ser retirada, porque a ponte não cai. A nossa fé firmada em Cristo não vai ruir. Ponto 2. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. O conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos, é usado para o enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza na missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Ponto 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, Escritura. Ponto 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega profete significa proclamar e proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, o apóstolos e profetas, indica se tratasse de profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição de corpo de Cristo, eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falavam, inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Esse tópico aqui é muito importante. O fundamento, apóstolos e profetas. Ou seja, eu gosto muito do memorial da Santa Ceia, como mandamento divino, e eu gosto muito do texto que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Paulo não andou com Cristo como os outros discípulos. Mas quando alguém questiona a autoridade de Paulo, ele diz: eu também sou apóstolo de Cristo, porque Cristo me chamou no meio do caminho. Paulo era conhecedor de toda a lei judaica. Paulo era doutor da lei que ele acreditava. Mas a partir do momento que ele se converte, ele passa a viver a doutrina dos apóstolos e o ensinamento dos profetas. Porque profetas e apóstolos, todo o Velho Testamento ou o Antigo Testamento fala de um Messias que viria. Desde o Gênesis, quando o homem peca, a Bíblia diz para a mulher: da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. No livro do Êxodo, a Bíblia diz que o povo estava enfermo, mas a serpente de bronze que foi levantada no deserto celebrava Cristo sendo levantado no madeiro. E nós vamos olhar de Gênesis a Malaquias, nós vamos encontrar Cristo sendo falado de uma maneira ou de outra como a salvação da humanidade, ou aquele que deveria vir. Quando a igreja nasce ali em Colossenses, que a Bíblia diz, como disse o apóstolo, o mistério que esteve oculto em Cristo e foi revelado aos gentios, ali está a revelação clara de que os judeus não eram a igreja, de que os profetas não eram a igreja, de que o Antigo Testamento inteiro a igreja foi ocultada, mas foi revelada no Novo Testamento. E Paulo é muito feliz quando diz: eu não estive lá, porque ele diz: o que eu recebi do Senhor e o que eu também aprendi é o que eu tenho ensinado para vocês. Não à toa, Paulo é o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, por conta dele entender que a mensagem que ele pregava era a mesma mensagem do Antigo Testamento, baseado que Cristo seria o Senhor, Filho de Deus, que salvaria a humanidade. E depois de cumprir-se a palavra das profecias, a Bíblia diz que ele resolve cumprir o ensinamento dos apóstolos. Entenda, o tema dessa lição ele é muito perfeito. A nossa base, a pedra angular, a pedra de esquina é Cristo, mas o ensinamento é dos profetas e dos apóstolos. O que é o ensinamento dos profetas? O ensinamento que veio desde o Gênesis. O que é o ensinamento dos apóstolos? O ensinamento que os homens de Deus aprenderam de Cristo. A importância dos apóstolos é que eles andaram, conviveram com Cristo durante 3 anos e meio. E tudo aquilo que eles aprenderam é de suma importância.
É por isso que em Apocalipse capítulo 2 e 3, as igrejas da Ásia Menor são repreendidas de maneira muito severa, porque são as igrejas que estavam ainda recebendo o ensinamento dos apóstolos e ainda assim estavam vacilando na sua fé. É por isso que todas as vezes que o Senhor fala ao anjo da igreja, ele diz: eu tenho a favor de você isso, mas tenho contra você que abandonastes os teus primeiros ensinamentos, abandonastes o teu primeiro amor, abandonaste as tuas primeiras obras, tudo aquilo que foi aprendido. É necessário entendermos que o mundo se modernizou, as coisas mudaram, mas o fundamento de fé ainda é a mesma. Nós não somos mais a Assembleia de Deus de 100 anos atrás, mas nós ainda somos a Assembleia de Deus que tem a pedra fundamental, a base da nossa fé, a base da nossa doutrina firmada em Cristo. Entenda. Pastor, o que tu quer ensinar com isso? Preste atenção aonde tu congrega. Presta atenção quem te ensina a palavra. Presta atenção da tradição. A Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 100 anos. Igreja alicerçada em uma pedra. Cresceu a edificação e se estabeleceu como a maior igreja do Brasil. Em número de membros, em número de representatividade. Nós estamos falando de uma igreja que está fundamentada em uma doutrina firme. Cidade de Pacajá tem um pastor que prega e tem vários homens de Deus que ensinam a genuína palavra. Que o Senhor conserve essa igreja e que ao longo dessa vida e ao longo desse grande país nós tenhamos homens que também confirmem essa palavra. A base da fé é a palavra de Deus. Sigam a doutrina do seu pastor. Pastor, a Bíblia diz que é para seguir do profeta. O que é profeta e o que é apóstolo? A palavra profeta significa aquele que interpreta a mensagem de Deus. Seu pastor se interpreta a mensagem de Deus. Se ele pega a Bíblia e interpreta a Bíblia, ele se enquadra no perfil de profeta. Se o que o teu pastor está pregando, está te ensinando a doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão, fidelidade, compromisso, ele está te ensinando a chegar no céu. Essa é a doutrina baseada na doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina de empolgação. Não é a doutrina da prosperidade. Não é a doutrina que o pecado não incomoda. Ei, a doutrina dos apóstolos. Larga tudo e me segue. Larga o teu pecado e muda de vida. Cristo é o exemplo. Todo mundo que Jesus teve encontro e precisou mudar de vida, Jesus falou: quer cura, quer milagre, muda de vida. A doutrina de Cristo é a nossa base. O ensinamento dos apóstolos e do profeta é o que nós seguimos. Ponto 3 para nós encerrarmos. Edificados para a morada de Deus. Um edifício bem ajustado, expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Ponto 3. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é vocábulo naon, que significa recinto interior ou lugar santíssimo. E ponto 3, a morada do Altíssimo no Antigo Testamento. Entenda, Salmo de número 91, eu quero concluir em 2 minutos. Salmo de número 91. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Vamos lá? Edificados para a morada. Um edifício bem ajustado, todo edifício bem ajustado cresce. Tópico 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada é templo e vocábulo naon, que significa recinto interior ou lugar santíssimo. E ponto 3. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. A presença de Deus é o lugar santíssimo. O lugar da habitação do Senhor é o lugar sagrado, é o lugar santo. Hoje nós temos algumas definições contraditórias. Esse período de pandemia, muita gente parou de congregar, muita gente parou de ir para a igreja. E o que mais nós vimos na internet, nas redes sociais é: Satanás não fechou a igreja, porque a igreja somos nós. A igreja continua aberta. Tá, legal. Que igreja somos nós? Que construção somos nós? A nossa base está edificada em Cristo ou está edificada em doutrinas humanas, conceitos humanos? Porque a palavra de Deus, ela não faz curva, ela é reta. Lembrem, pedra angular, ela aponta para um lado e para o outro.
Se o construtor quiser mudar alguma coisa, não vai dar certo a construção. Ser crente e ter uma base de fé é obedecer aquilo que está determinado por Cristo. Uma igreja. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro. E sobre esta igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos traduzir? No vocábulo grego diz: Pedro, tu és Petros, fragmentos de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deixa eu interpretar para você como é que Jesus está falando. Jesus está ensinando Pedro: Pedro, eu preciso de ti na minha obra. Pedro, eu preciso de ti para a minha igreja se estabelecer. Pedro, eu preciso de você para a igreja crescer. Então, Pedro, tu és um fragmento de pedra. Tu és Pedro, Paulo é Pedro, pedra, João é pedra, pastor Moisés é pedra, pastor Silvio é pedra, o irmão das congregações são pedra, e cada pedacinho de pedra é aquela construção daquela ponte que eu falei no início dessa aula. Cada fragmento de pedra, juntada pelo Espírito Santo, vai crescendo de forma ordeira, muitas das vezes até desalinhada, pedras de ponta, pedras sem ponta, mas todas untadas e juntas pelo Espírito Santo. Uma hora elas vão se encontrar em algum lugar, e lá a pedra angular é a base. Jesus está dizendo: Pedro, tu és um pedaço de pedra, e em cima desta pedra, aí Jesus aponta para ele mesmo: tu és um fragmento de pedra, mas eu sou a pedra angular. Então vamos interpretar. Jesus está no meio da ponte, em pé, dizendo: eu sou o ponto de referência. Cresçam de onde vocês crescerem, mas cresçam na minha direção. Cresçam apontando para mim. Ou eu sou a pedra que está na esquina. Qualquer alicerce baseado nessa esquina tem que ser alinhado pelo que eu falei, pelo que eu ensinei. Toda casa, para ser edificada em Cristo, precisa obedecer às doutrinas de Cristo. Toda casa, para ter base de Cristo, para dizer que é a casa do Senhor, ela precisa estar na habitação do Senhor, como diz o Salmo 91. Entenda isso. Base de Cristo, lei de Cristo, doutrina de Cristo, ensinamento de Cristo. Jesus está ensinando Pedro de uma maneira muito clara. Toda casa, todo fragmento de pedra que são os crentes, precisam estar juntos, os crentes juntos, baseados em mim. Então, um crente sozinho em casa, ele não é a igreja. Ele é um fragmento da igreja. E quando é que ele vira a igreja? Quando ele se junta com outro crente e os dois olham para o alvo, que é Jesus. É necessário entendermos que uma construção ou um templo não é o suficiente para ir buscar a presença de Deus. Eu concluo com essa palavra. Ir para a igreja não significa ir sentir a presença de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos no mesmo ambiente que Jesus está, mas nós não conseguimos sentir a presença de Jesus. Já houve ocasião que o irmão do teu lado está chorando, o irmão do outro lado está falando em línguas, mas tu não consegue sentir o que eles estão sentindo. Infelizmente, você está em construção em base de areia. Porque quando o irmão do teu lado direito está sentindo a construção subir, quando o irmão do teu lado esquerdo está sentindo a construção subir em direção a Cristo, e tu não consegue ver Cristo, tu não está conseguindo ver o teu objetivo, o teu alvo. Se você vai para a igreja e não consegue ver o teu alvo, que é Jesus, você não está conseguindo ver nada. Está na hora de você refazer as suas bases. Entenda uma coisa: nenhuma construção é construção sem uma pedra fundamental, sem a pedra de esquina. Se na tua edificação espiritual você sente que alguma coisa está fora do prumo, eu te convido a voltar para o início dessa construção. Retira tudo o que tu já fez e começa de novo. Uma coisa que começa errada, vai terminar errado. Não dá para consertar no meio do caminho. A melhor maneira de consertar é voltar e fazer de novo. Eu encerro essa lição dizendo uma coisa para você. O modelo a ser seguido é Cristo. E ele nunca teve problema nenhum em voltar e ensinar aqueles que precisavam da palavra. Essa aula foi marcada para você. Essa aula foi definida para você. E no outro domingo nós teremos, quem sabe, outro pastor ministrando a palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Curva a tua cabeça.
eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro por esse irmão que está do outro lado, ouvindo a tua palavra. Senhor, esse homem, essa mulher, que sabe que eles são pedras e que eles fazem parte de uma construção, de um alicerce. A casa edificada, Senhor, precisa deles. Porque, Senhor, se o tijolo faltar na construção, a casa não se edifica. Se o cimento faltar na construção, a casa não se edifica. Senhor, se o material do pedreiro estiver incompleto, a casa não será edificada. Eu bem sei, Senhor, que Tu és o nosso alicerce. Eu bem sei, Senhor, que Tu és a pedra de esquina. Eu bem sei, Senhor, que Tu és a pedra de acabamento para a nossa fé. Mas nós precisamos entender, Senhor, que nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nós precisamos crescer em direção à Tua palavra. E precisamos crescer em Tua direção. Permita, Senhor, que voltemos a congregar. Permita, Senhor, que voltemos a ser pedras juntas, que quando estão reunidas, vão amontoando uma sobre a outra, até chegar no ângulo em que a pedra angular possa completar a nossa carreira e o nosso ministério. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que coisa maravilhosa a lição que nós estudamos hoje. Quero agradecer aqui a presença de todos os irmãos, amigos que estiveram juntamente conosco nessa lição. Esteve conosco aqui Ronilson Diogo, presbítero Ronilson, Deus abençoe. Cleudes Mota Pereira, Jazanias da Costa, pastor Jazanias, a irmã Laudinira Costa também esteve conosco participando, Tiele Pinheiro Aragão, Lindalva Penha, Deus abençoe, irmã Lindalva, Islândia Silva, Deus abençoe, irmã Islândia, Eva de Jesus Silva, Elisael, que foi um dos professores da última lição, né, domingo passado, presbítero Elisael, que Deus abençoe poderosamente, Maria da Luz Barbosa, Perla Oliveira, cantora Perla, Deus abençoe, irmã Perla, Ronilson Diogo, Josinaldo Branco, Laudinira Costa, pastor Moisés, Deus abençoe pastor Moisés, toda a sua família, Eliabe Melo, né, que Deus possa estar abençoando de uma forma especial a cada dos irmãos. Marta, Rodrigo, irmã Marta, Deus abençoe irmã Marta, irmã Cleudes, mais uma vez, Kitiele, Adassa Queiroz, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Quero também aqui ler rapidamente alguns comentários. A irmã Laudinira disse: Deus abençoe o ungido do Senhor, que faz menção desta lição tão significativa para nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Também o irmão Ronilson disse assim: sou muito fã da escola dominical, mas esse assunto é muito maravilhoso. Aprendizagem excelente, belo assunto. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Aqui a irmã Eva disse: lição edificados para o nosso conhecimento e fé. Deus abençoe, irmã Eva. São vários irmãos aqui fazendo comentários. Quero agradecer aqui a participação de todos os irmãos. E uma coisa antes de encerrar aqui a nossa lição, que eu achei muito interessante, foi a conclusão, irmãos. Conclusão maravilhosa. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Esses dias, conversando com o pastor Moisés, ele disse que quando alguém olha para alguma construção, né, que a minha casa está em construção, tem outras construções, a igreja, né, e aí ele disse que a gente deve dizer da seguinte forma: alguém, e aí, vai terminar? Aí você diz assim: está em construção. E é assim, irmãos, que nós estamos em construção, né, até chegarmos à unidade da fé, a pedra angular que o próprio Cristo não pode ser substituída, a doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas não pode ser revogadas. Que Deus em Cristo vos abençoe. O nosso modelo, irmão, de igreja é uma igreja chamada igreja primitiva. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão,
nas orações, em toda a alma havia temor, e cada dia acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Então, isso é a Igreja de Cristo. Tem que crescer, tem que ter comunhão e tem que estar alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado pela participação de todos. Próximo domingo, se Deus quiser, talvez nós vamos ter aqui a presença do pastor Moisés, se ele estiver disponível, né? Nós não sabemos daqui para lá, mas nós estaremos estendendo o convite para ele participar conosco aqui, e possivelmente no próximo domingo teremos aqui a presença do pastor Moisés. Mas desde já, obrigado a todos, que Deus abençoe. Ao Branco... Glória a Deus. E agradecer também ao Branco Produções, né? Vocês estão vendo aí? Cenário maravilhoso, né, irmãos? Estamos aqui num ambiente maravilhoso, né? Para poder apresentar a nossa live. E quero que os irmãos também compartilhem, porque tem muitas pessoas que não assistiram, mas depois podem assistir, né? A live vai ficar aí gravada e os irmãos podem ir no link aí da Assembleia de Deus, que já conhecem, e aí vocês vão estar assistindo, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Próximo domingo vão se preparando aí para fazer perguntas, comentários, para que nós possamos ter o maior número de participação na nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos encerrar orando a Deus. Agradeço aqui a presença do pastor Silvio, né, que foi o comentarista de hoje, disse que está disponível aqui para comentar nossa lição, e a todos vocês que participaram da nossa live da Escola Bíblica Dominical. Obrigado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Confirmou? Olha aí, o pastor confirmou aqui ao vivo, viu, irmãos? Deus quiser, ele vai estar na próxima live. Amém? Os irmãos já se preparam aí para a gente fazer perguntas, comentários, enfim, fazer aquele movimento, né, virtual. Deus abençoe. Então, agradeço o Branco Produções e que nos cedeu esse espaço maravilhoso, irmãos. Isso é uma bênção, né, poder transmitir a palavra de Deus, né, porque muitos vêm, o pastor elogiou aqui a sala, né, que está muito linda. E aí, irmãos, importante que essa live ela vai ser divulgada, né? Eu mesmo assisti muitas lives que já estavam gravadas, né? E assim a escola dominical vai ser... não vamos, como eu falei no domingo passado, encerrando, né? Não vamos deixar esfriar, vamos estar sempre aquecido. E o pastor aqui mandou, né, na live aqui ao vivo, para a gente lembrar do culto hoje, irmão. A nossa live também ao vivo, né, ali no Templo Central, que presencial e também através da live. Então os irmãos estejam ligados para que nós possamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus na nossa casa, lá no Templo Central. Deus abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por esses momentos na Tua presença, de estudo da Tua palavra, onde nós vamos sair daqui, meu Deus, nessa manhã mais edificados, porque nós vamos saber, meu Deus, que nós estamos alicerçados, meu Pai. Nós não estamos, meu Deus, flutuando, nós não estamos, meu Deus, sobre um alicerce frágil como areia, mas nós estamos sobre um alicerce firme, que é o Senhor Jesus, que é a Tua palavra, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Deus eterno, muito obrigado por tudo, que domingo que vem possamos estar aqui, meu Deus, louvando e adorando Teu nome. E à noite, ali no Templo Central, onde nós estaremos participando ou da live ou do culto presencial. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.